Boa tarde, colegas vereadores. Boa tarde. Peço para os vereadores ir na plataforma, nós iniciarmos a sessão. Colegas vereadores, peço que venham à plataforma para nós iniciarmos a sessão. Tá frio? Peço aos colegas vereadores que não estão na plataforma, que possam vir à plataforma para nós iniciarmos a sessão. Eu sei que muitos estavam na comissão de legislação, e a comissão se estendeu um pouco mais hoje. Vereador Jordão, vereador Ninfo, vereador James, vereador Mauricinho, vereadora Tânia, vereador Paraíba, vereador Maurício Peixer, vereador Fábio. Ok, já temos quórum, podemos iniciar então a sessão, certo? Já estamos também direto no YouTube. Abertura da sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos, cumprimentando as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, servidores desse poder legislativo, profissionais de comunicação social, aos telespectadores que nos acompanham pela internet. Declaramos aberta a 41ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa do primeiro período legislativo da 18ª legislatura virtualmente. A presidência convida. Alguém gostaria de ler o versículo bíblico? Vereador Richard. Amanhã o vereador Pelé. Pode ser? O vereador e presidente, se o senhor puder passar a palavra lá ao vereador Nifo, ele pediu, mas deixa ele. Vereador Ninfo, né? Acho que hoje era o senhor mesmo, né? Então, vereador Ninfo hoje, vereador Pelé amanhã e vereador Richard na quarta. Pode ser assim? Com a palavra o vereador Ninfo. Obrigado, presidente. Muito boa tarde a todos os colegas. A palavra de Deus está hoje em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está lida a palavra, senhor presidente. Obrigado, vereador Ninfo. Combinado, então, amanhã o vereador Pelé e na quarta-feira o vereador Richard. Daí a gente pode, na outra semana, vai também. Na outra semana a gente vai vendo aí também, tá? Pequeno expediente, artigo 121, 125 do Regimento Interno. Considera aprovada a ata. Temos quórum? Temos. Aprovada a ata da 40ª sessão ordinária realizada em 10 de junho de 2020, se nenhuma vereadora ou vereador apresentar reclamação conforme o artigo 120 do Regimento Interno. Está aprovada. A presidência convida o primeiro secretário para fazer a leitura das correspondências recebidas. Senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores e todos que assistem a essa sessão, nesta secretaria não há correspondências a serem lidas na data de hoje. Ok, vereador James, muito obrigado. Vamos, então, ao horário destinado aos partidos, artigo 126 do Regimento Interno. PSL, vereadora Tânia. Abre para a vereadora Tânia, está aberto. Ok. Boa tarde a todos, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, quem nos assiste pelo YouTube. 43.485 vítimas da Covid-19 no país. E nós não estamos ainda na zona de conforto. O que eu vi nesse final de semana, caminhando pelas ruas, muitas pessoas ainda não tendo consciência da gravidade dessa doença. Joinville, graças a Deus, nós estamos controlando, graças ao poder público, graças aos servidores e aos profissionais da saúde que estão incansavelmente lutando por vidas.
Mas nós não podemos deixar o relaxamento simplesmente que aconteça o pior em nossa cidade. Eu ouvi aqui na plataforma o vereador Jaime com a máscara, o vereador Odir também, mas eu vejo muitas pessoas pelas ruas ainda sem o uso correto delas. Uma outra coisa, eu fui no mercado, eu fiquei muito preocupada, vereador Iracema. Existem os espaços onde distanciamento das pessoas. Por mais que você se eduque a fazer isso, muitas pessoas não têm essa visão. Então, eu faço um apelo para a comunidade. Vamos seguir a lição de casa, vamos seguir o distanciamento, vamos usar a máscara. Ontem também eu vi pessoas de risco, de idade de risco, sem uso de máscara, conversando com outras pessoas. Eu vi crianças andando livremente junto com seus pais, com a família, sem a máscara. Vamos cuidar com a saúde, vamos cuidar que o Covid-19 não é brincadeira. E para nós sairmos dessa fase, como a gente está vendo em muitos municípios no nosso país, que estão voltando desde o início, né? Abrir o comércio, agora estão fechando parques. Por quê? As pessoas não se conscientizaram das regras. As regras não é para mim, não é para nós todos, né? Porque é um vírus e esse vírus ele só pode ser contido se todos fizerem a lição de casa. Então eu faço um alerta à população para que a população cuide. E quero parabenizar os profissionais de saúde que estão ali, ó, eu tenho muitos amigos que estão na área de frente da saúde, nos hospitais, e eu vejo o relato deles no Facebook, às vezes no WhatsApp, falando com a gente sobre a importância e sobre o trabalho delicado que eles têm lá. Então, nós temos que fazer a lição de casa para que eles também possam nos atender e atender com bastante, com o profissionalismo que estão fazendo. Era isso, senhor presidente. Ok, vereadora. Agora o PSC. PSC, quem vai falar? Vereador Jordão, presidente. Vereador Jordão. Fala, vereador Jordão. Pode, o presidente do partido pode falar. Ele quer falar sobre máscara. Deixa ele, pode falar, presidente. O tempo é do vereador Jaime agora. Para mim. Mas o senhor podia falar, não há problema nenhum, a gente pode falar na questão como líder, Vossa Excelência pode usar. Eu uso amanhã, senhor presidente, que eu vou fazer uma visita no órgão público amanhã. Eu queria que o senhor me permitisse falar amanhã. Está permitido. Está permitido. Senhor presidente, caros colegas vereadores, vereadoras, público que nos assiste através da internet, a plataforma virtual, eu quero cumprimentá-los de maneira muito especial. Acompanhando a questão da vereadora Tânia, nós fizemos algumas anotações aqui, e algumas perguntas também, referente à questão da prevenção, à questão das máscaras. De que forma as pessoas estão enfrentando, combatendo uma pandemia mundial? Será que a população está consciente do atual momento de pandemia? Essa é a pergunta que eu faço nesse momento, seus vereadores. Sabe por quê? Segundo o levantamento realizado através da parceria de importantes veículos de comunicação, junto às secretarias estaduais de saúde, o Brasil teve 598 novas mortes registradas em razão do novo coronavírus nas últimas 24 horas. Veja só, nas últimas 24 horas. Com isso, são 43.389 óbitos pela Covid-19 até esse domingo, dia 14. Até ontem.
às 20 horas. Veja só. 43.389 óbitos pela Covid-19 até ontem. 43.389 mortes eram 42.791 até as 20 horas de sábado. Uma diferença de 598 óbitos. Os números já chegaram a 867.882 casos confirmados. Era 850, 796, até a noite de sábado. Veja a diferença. Os dados foram obtidos após a parceria inédita em alguns veículos de comunicação, que passaram a trabalhar de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 estados no Distrito Federal. O objetivo é que os brasileiros possam saber como está a evolução e o total de óbitos provocados pela Covid-19, além dos números consolidados de casos testados e com resultados positivos para o novo coronavírus. O Brasil, senhores vereadores, é o segundo país com mais casos e mais mortes no mundo, somente atrás dos Estados Unidos. Não é brincadeira, isso é fato, é dados. A pergunta que gostaria de fazer: será que a população está conscientizando do perigo do Covid-19? Porque basta dar uma saída, como a vereadora falou, e vossas excelências têm presenciados, basta dar uma saída por algumas regiões da cidade para contemplar pessoas até com idade de risco, andando desprotegidas à mercê da epidemia. Filas de carros em direção de estabelecimentos comerciais, filas bem próximas uma pessoa da outra. Isso mostra despreocupação, onde se deveria ter precaução e cautela. Novamente, bato na tecla. A prevenção ainda é o melhor remédio para combater o inimigo, o qual não podemos ver. Mas está aí. Use máscara, evite aglomeração, se proteja e proteja outras pessoas. Levantei esses dados porque é um fato onde muitas pessoas têm perdido as suas vidas. Os municípios se preparam de uma forma para não poder receber nos seus hospitais um número maior de pessoas. Fica difícil para poder administrar, fica difícil para poder atender aquele paciente. Há um controle, muitas vezes, do município, controlando porque, se uma demanda maior adentrar os hospitais contaminados, não tem como atender a todos. E o risco é maior da pessoa ir a óbito. Mas essa responsabilidade cai sobre nós, senhores vereadores. Cai sobre o cidadão, que se ele não se proteger, não se conscientizar que hoje a proteção é esse escudo que a qual estou aqui usando, mesmo que aqui não tem muitas pessoas aqui ao meu redor, mas faço questão de usar e dizer que essa é uma prevenção barata. Ah, é tão barata assim, mas ela é barata, mas veja o valor da tua vida, não tem preço que pague. Então é tão barata essa proteção que paga uma vida. E vida não tem preço que pague. Então veja só, uma proteção tão barata que protege uma vida, protege a tua vida, a minha vida. Então, se você tem amor à sua vida, eu acredito que todos nós temos amor à sua vida, independente do momento que passamos, independente da vida de cada um, por exemplo, mas ele tem amor à sua vida, independente da sua situação, mas também tem amor pela vida do próximo.
amor pela vida do próximo. Mesmo que alguém não tenha amor pela sua vida, mas tem amor pelo seu próximo. Mas eu acredito que todos nós temos amor. A prevenção precisa ser feita. Pessoas estão morrendo a cada segundo. Muitas vezes até pensávamos que era algo, até alguém me comentou, poxa, isso não é nada real, mas hoje ele está vendo os dados. Eu acho importante que os meios de comunicação informem a população, as pessoas que morrem a cada instante. Não passar só aqueles que morrem, mas para que as pessoas se comovem e vejam realmente que é uma realidade mundial. E o que me preocupa, senhores vereadores, que vamos entrar no inverno, e eu ouvi hoje alguns vereadores comentando que algumas UPA, né, Unidade Básica de Saúde, vão ser fechadas porque alguns servidores se contaminaram também. Isso é preocupante. Né? Claro que eles têm que atender, mas então se torna mais preocupante, mais preocupação para nós. Então, não podia deixar de falar nessa tarde. Temos tantos outros assuntos, mas o assunto, quando se trata de vida, quando se trata do ser humano, quando se trata das pessoas que precisam, muitas vezes, de um atendimento, e a gente vê o noticiário, aqui Joinville não está assim, mas pode ocorrer, ninguém está escape disso. A gente é acompanhado pela televisão, em alguns estados, é triste. Os próprios profissionais da área médica, por isso eu quero parabenizá-los e dizer que são os heróis. Todos que trabalham na rede municipal de saúde, mesmo estadual, nacional, estão de frente combatendo esse inimigo que não tem pena. Se não tiver uma estrutura para poder dar suporte para que a vida que é atacada por esse vírus, se não tiver uma estrutura, leva a óbito, não tem como fugir disso. Em muitos municípios, estados não têm estrutura para poder atender as pessoas que chegam ao hospital. Então, é alarmante. Nós esperávamos que em 2020 isso viria sobre a humanidade. Vereador Jaime, dá para concluir? Falta 3h15. Estou concluindo, desculpa. O senhor já está falando 11 minutos. Oi? O seu partido fala 9, o senhor está falando 11. Ah, desculpa, mas está 3, está aparecendo ali, presidente, não sabia. Então, eu encerro agora, presidente. Obrigado, tá? Desculpa. Obrigado. Desculpa, presidente, porque está ali 3, está uma marcação ali, desculpa. Valeu. Então, vereador, o PDT, vereador James Schroeder. Abro mão, senhor presidente. Abre mão. Cidadania, vereadora Ana Rita. Abro mão, senhor presidente. Abre Também. mão. O PROS, vereador Paraíba. Senhor presidente, eu abro mão. PSD, vereador Fábio. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente. Senhor presidente, apenas quero, na realidade, fazer um convite aos senhores vereadores. Na quarta-feira agora, a nossa comissão especial, presidida pelo vereador Mauricinho, estaremos convidando as nossas universidades para que eles tenham a oportunidade de apresentar o seu plano de retomada das nossas universidades aqui da região para a comissão. Foi uma solicitação feita por este vereador, fruto até de uma apresentação que acompanhei do reitor da Univille para o senhor prefeito municipal, e nós resolvemos estender isso às outras universidades para que nós, como falei, pudéssemos ter esse conhecimento, senhores vereadores. Então, faço aqui o convite externo, esse convite aos vereadores que não participam da comissão, mas acho pertinente essa participação, e quero aqui aproveitar também
o ensejo em dizer que o vereador Facchini, Vossa Excelência, que faz parte também da comissão e que fez vários questionamentos pertinentes à comissão, à Secretaria de Assistência Social, acabo de receber as respostas, depois inclusive posso mandar para Vossa Excelência, que vai constar no nosso relatório, mas falei aqui, preciso, por uma questão de justiça, destacar a participação da servidora Patrícia, que não tem medido esforços nesse sentido, buscado inclusive informações, dados estatísticos. Ontem mesmo, domingo, eu encaminhei a ela algumas informações que havia recebido de um médico muito conceituado aqui na cidade, dados relevantes, que também já imediatamente me respondeu, interagiu. Isso, tenho certeza que nós poderemos aí apresentar um bom relatório. Na semana passada já ampliamos, né? Nós tínhamos aí o prazo regimental de 30 dias, prorrogamos por mais 30 dias e com o voto de todos os senhores vereadores. Acredito que nós vamos poder apresentar, como falei, um trabalho, um relatório bem consistente, com informações importantes, e finalizo aqui as minhas palavras dizendo que ainda está aberto aí para as valorosas contribuições dos senhores vereadores, e peço inclusive aos vereadores que não fazem parte da comissão, se entender de alguma sugestão, que possa encaminhar ao presidente Mauricinho, ou qualquer integrante da comissão, ou a este relator, para que possamos melhorar, aprimorar, aumentar as informações nesse nosso relatório. Seria isso, senhor presidente. Ok, vereador Fábio. Vou passar agora ao MDB. Antes, porém, vou passar a presidência para a vereadora Ana Rita. O MDB vai falar por 18 minutos, tá? Eu vou só assinar um documento aqui no gabinete e já retorno na plataforma. Começa com o vereador Richard. Antes, porém, vereador, deixa eu passar para a vereadora Ana assumir os trabalhos aí. Não, presidente. Com a palavra, vereador Richard, do MDB. Pois não, vereador, pode falar. Vamos abrir o som do vereador. Obrigado, nossa presidente, vereadora Ana Rita. Tenho a honra de falar com a senhora. Lhe admiro pelo trabalho que faz e pelas posições que tem tomado nessa Câmara. Sou um fã especial sobre as atitudes que a senhora toma. Então, aqui já de antemão, meus parabéns. Eu quero entrar em uma discussão nesta Câmara, aproveitar que a democracia me permite falar 17 minutos, talvez não para todos os vereadores, aqueles que queiram ouvir, mas com certeza para o público que nos acompanha a partir de umas falas a respeito da segurança pública. E na última vez que tive a oportunidade de fazer, foram 1000 comentários, todos positivos, e 236 compartilhamentos. Portanto, penso eu que contribuo, pelo menos, na construção de ideias e trazendo a discussão necessária a esta casa, muito embora de maneira errônea na construção, infelizmente, da Constituição, que traz o dever do Estado, o direito e a responsabilidade de todos. Eu sempre, depois da vírgula, estarei agarrado a esse trecho constitucional, não sei se por sorte ou por estratégia do legislador, quando diz que o direito e a responsabilidade é de todos. Então, dito isso, eu tive a oportunidade de falar com uma pessoa que eu tenho muito apreço, admiração pelo trabalho. Afinal de contas, enquanto estive administrando a unidade prisional, ele era o promotor aí da área criminal, e hoje ele está, além da missão que lhe é dada através de concurso público, ele dirige, na verdade, o GAECO, né, que é o Grupo de Repressão ao Crime Organizado. O Dr. Ricardo Paladino, ao qual tenho a honra de estar aqui na minha listas de relação, de amigos no Facebook, e em uma conversa que tive muito saudável com ele, e hoje eu procurei o prefeito municipal, o prefeito do DEVE, para tratar sobre o assunto que penso eu ser necessário. O vereador Roque Matei, Vossa Excelência, que esteve à frente da Secretaria de Educação, talvez por esse caminho nós consigamos aí atender o que, infelizmente, e aí me perdoem a palavra, meus nobres pares, aqueles que de Brasília nos governam não têm responsabilidade, um pingo dela com o povo, que é assolado a todo instante pela falta de políticas públicas e de condições para exercê-las. E falo isso sobre segurança pública. O Dr. Ricardo Paladino, quando teve a oportunidade
de fazer um curso lá na Espanha, ele tomou ciência de algumas atividades que faz aquele país. Por isso sempre digo e repito, né, para além dos discursos, os exemplos. E aí é muito fácil de seguir, acompanhar as boas práticas que o mundo toma a respeito da minorização da criminalidade, da minorização da violência. E como se faz isso? Ninguém precisa inventar absolutamente nada, salvo, obviamente, algumas condições culturais que nos prende ou que nos distinguem um dos outros. No básico dos direitos elementares da humanidade, é igual na Alemanha, é igual no Chile, é igual, a não ser lá na Coreia do Norte, onde tem um louco ditador que os governa. Mas, no real, na boa prática da democracia, o exercício dos exemplos, né, das boas práticas que o mundo toma, é importante. E lá existe um programa, vejam, senhores, eu tenho falado muito aqui, aí de vez em quando alguém tenta me corrigir, dizer que isso é assunto para se discutir lá na Assembleia Legislativa, que esse assunto para discutir lá na Câmara Federal. Eu digo de antemão e certo e preciso, democrata que sou e seguidor da Constituição Federal, ela me dá essa autonomia e essa possibilidade de discutir isso com pessoas que queiram, pelo menos, buscar sanear esses problemas. E ele deu um indicativo, está trabalhando num projeto, já conversou, inclusive, com o prefeito Urudeiro. Hoje eu retornei a conversa com o prefeito para discutir exatamente esse projeto. Penso que é uma discussão que vamos ter, mas a partir disso, já de antemão aqui a Comissão de Segurança, que esta casa me deu a honra de presidir por 4 anos, nós vamos deflagrar esse assunto na Comissão de Segurança desta casa, criada aí na legislação anterior, para discutir esses índices e compreender que há possibilidade, sim, da redução, até porque nós temos muita construção de direito para quem comete o crime, mas absolutamente nada, a não ser uma linha muito subjetiva para que possa atender as vítimas dessas violências. E o estado de Navarra, lá na Espanha, demonstra esses dados muito preciso e diferente do país, que começou a tratar as vítimas de forma ao que se fez logo depois do Holocausto, nas condições mais humanas possível, né? Que é criar uma rede de apoio para essas pessoas, porque nós temos aí toda a estrutura para quem cumpre pena, mas nós não temos estruturas de apoio às pessoas que são vítimas dessa violência. E o Estado demonstra isso muito, muito claro, que essas atividades de prestação de apoio, de prestação de atividade, aí posso elencar várias aqui, mas uma delas seriam de ordem psicológica, as atividades, o entorno, a parceria entre o município, o Estado e a União. Haja vista a prisão, a Constituição Federal no dever do Estado, há uma ausência de quantitativo de pessoas que possam compreender a sistemática e atuar de forma muito simples, não só do ponto de vista psicológico, mas nas estruturas de atendimento, na Secretaria de Assistência Social, na Secretaria de Habitação e nas outras atividades, até porque boa parte das vítimas de violência, se os senhores não sabem, né, o Google pode demonstrar isso aos senhores, mas são homens. E homens, via de regra, num país onde nós ainda estamos muito distante da educação que o mundo mais moderno faz, ele ainda é o gestor financeiro e econômico daquela família, daquela célula. Então, essa atividade, essa atividade lá que desenvolve, nesse case que ele está trazendo e desenvolvendo isso, eu vou fazer, estou propondo já aqui aos nossos parlamentares, aqueles que quiserem participar da discussão, já estão todos convidados, mas em especial a Comissão de Segurança terá uma pauta muito específica, a construção dessa ideia, convidar o Dr. Ricardo Paladino para trazer a sua expertise, a sua experiência que viveu enquanto esteve lá 1 ano na sua especialização lá na Espanha. E nós vamos abrir aqui a possibilidade de ouvir as principais vítimas. Como é que está a atividade daqueles que lá em Brasília fizeram a Constituição, dizendo que isso era dever do Estado, e tampouco tem o sentimento diário das vítimas que acontecem, novamente, senhoras e senhores vereadores, os senhores me perdoem aqui a forma, talvez, a impaciência pela experiência de atividade da segurança pública, é diariamente nos municípios. É diariamente, a cada minuto, a cada instante, nos municípios.
Não são os deputados federais, não são os deputados estaduais que estão sentindo na pele o que acontece com o nosso povo. Somos nós, os vereadores. Somos nós quem temos o sentimento diário do que cresce a violência, as vítimas, de que forma isso acontece, porque o Estado está muito distante de uma perfeição por razões óbvias. São 295 municípios que compõem o nosso Estado. Então, apenas para registrar isso, essa conversa que tive com o Dr. Ricardo Paladino foi uma conversa excelente, positiva para esta Câmara, porque ele consegue compreender que a Câmara tem um papel fundamental nessa construção, e nós vamos nos colocar à disposição através da Comissão de Segurança Pública desta casa, e já faço aqui de antemão o convite aos demais pares aí, a participação de vossas excelências para que a gente possa dar a condição necessária da representatividade que temos de cada um dos setores da nossa comunidade. Eu já passo a palavra ao vereador Roque Matei, que o senhor pediu 5 minutos, mas eu quero só fazer um argumento aqui em relação ao que falou aqui o vereador Jaime Evaristo, parabenizá-lo. Eu, por vezes, acompanhado, daqui a pouco alguém pode me corrigir, que eu estou observando o mundo em relação à questão do coronavírus, mas eu falei isso hoje na nossa comissão de legislação. Para além do discurso, os exemplos. Né? Em 1918, na gripe espanhola, nós tivemos 3 momentos importantes. Eu não estava vivo até lá, mas os livros de história registram isso, e novamente o Google aí, se os senhores tiverem dúvida, podem acessar isso. Teve 3 ondas também, e a segunda onda foi muito mais impactante que a primeira. E nós estamos vivendo uma série de problemas, a inexperiência de alguns que têm o dever de construir a condição de atender a nossa sociedade. Nós estamos até o momento sem o ministro ainda da Saúde. A única notícia boa que veio de Brasília agora é que recebi uma notícia que, graças ao bom Deus e à educação desse país, ventila-se já a possibilidade do ministro Van Traub seguir rumo sentido ignorado na sua vida, porque pouco fez, pouco contribuiu com discussões necessárias. O vereador Roque Matei sabe muito bem disso. O senhor daria um excelente ministro da Justiça em relação ao currículo que apresentou lá para fazer, até porque o senhor transformou a nossa cidade no espelho que ela é hoje em relação à educação. Então, isso seria um grande avanço, até porque são nas bases que nós vamos resolver os nossos problemas. Mas, vereador Jaime Evaristo, Vossa Excelência está correta, o país, né, o Brasil, caminha para uma desigualdade sem tamanho. Os americanos estão com 118 mil pessoas mortas, com 2 milhões e 100 mil infectados, mas, porém, fizeram 25 milhões de testes, o que diz que eles fizeram lá 7,6% da população foi submetida aos testes, enquanto no Brasil apenas 0,4%. Talvez por isso esse número fique muito preocupante, até porque nós já temos 850 mil infectados e fizemos apenas 1.650.000 testes. A demonstração específica de que a desunião entre os gestores da União e dos estados, principalmente, tem deflagrado essa incompatibilidade de dados, dificuldade de se levar isso à nossa sociedade, não para assustá-la, mas, obviamente, para que ela possa compreender a magnitude disso. Então, eu acompanhava no final de semana também as notícias aqui do estado do Paraná, na cidade de Curitiba, que já demonstrava um arrependimento em relação aos arrependimentos, já está fechando novamente a cidade e algumas cidades do Nordeste. Não estou dizendo que isso seja uma solução, mas que nós devemos analisar com bastante responsabilidade isso, porque temos aqui a representatividade da nossa comunidade através dos 19 legisladores que somos. Obrigado pela participação, presidente. Passo a palavra ao nosso líder, vereador Roque Matei. Com a palavra, o vereador Roque Matei. Obrigada, vereador Richard. Obrigado, vereadora Ana. Obrigado, presidente. Cumprimentando a presidência, cumprimento os demais vereadores, os técnicos da casa, quem nos assiste aí pelo YouTube, enfim. Eu gostaria de fazer coro a essa fala, vereador Richard, vereador Jaime Evaristo, né? Isso era uma das minhas colocações aqui. Você chamou a atenção para um tema. Eu tenho uma filha que está estudando em Curitiba e ela trouxe essa questão, né? Que Curitiba está começando a ter um outro olhar, né, em relação à questão do coronavírus. E nós, aqui em Joinville, temos que alertar para essa questão do uso da máscara. É isso aí mesmo, vereador Jaime. E dizer que a máscara está disponível, basta ir num posto de saúde, né, e lá, com o CPF, cada cidadão joinvilense pode requerer 2 máscaras, né,
e também ter os cuidados necessários, né, os protocolos, para que a gente possa, sim, usar o ônibus e continuar a nossa vida relativamente nesse normal, que não vai ser mais como antigamente, não é isso? Então, temos que ter esse olhar, e é importante para que Joinville continue tendo esse olhar de abertura, mas com todo o cuidado para que essa pandemia não tome proporções, né? E nós, lá na iniciativa privada, vereador Richard, a gente tinha as políticas de qualidade, a gente tinha as conformidades e a não conformidade. Quando a gente vê no Brasil, né, comparado os dados brasileiros, as subnotificações, a gente fica preocupado realmente, né? Mas com os resultados que nós temos hoje cadastrados, nós já estamos aí assumindo o segundo lugar a nível mundial. Então, precisamos ter um cuidado redobrado em relação a essa questão da pandemia. Eu também gostaria de falar um pouquinho das obras, né? Nesses últimos dias, circulei pela cidade e verifiquei várias obras andando, né? E eu gostaria de chamar a atenção para a obra lá da Albano Schmidt, né? A gente vê o pessoal se dirigindo para a Zona Leste e muitos entraram em contato comigo, pois moro ali naquela região, dizendo que a obra está ficando uma obra muito boa, mas nós temos ali um problema no trânsito. Se vocês verificarem, já tem lá vários agentes de trânsito acompanhando a questão para disciplinar um pouco ali o andamento das obras e também do fluxo dos automóveis, né? Houveram alguns acidentes que aconteceram ali, e é importante que nós tenhamos uma disciplina nessa caminhada ali também. Então, eu quero agradecer à Secretaria de Trânsito por ter encaminhado lá os agentes de trânsito para fazer esse acompanhamento e disciplinamento ali da Rua Albano Schmidt e das imediações. E dizer que no dia 6 agora foram abertos envelopes, começaram mais um passo, né, da Rua Albé, e a Rua Baltazar Bucci está aí com o edital aberto também, para que em breve a gente tenha as obras dessas 3 vias importantes. Albano Schmidt já em estágio avançado, a Rua Albé vai ser a próxima, e depois vem a Rua Helmut Fagert ali. Então nós vamos ter uma revitalização dessas 3 vias que são fundamentais, não só para o Boa Vista, mas para toda a Zona Leste, né? Visto, vereador Pelé, que nós vamos ter também a revitalização lá nos Espinheiros, né, uma nova via gastronômica ali, Portal do Mar. Então, isso tudo vai ser importante para essa região que está colocando Joinville de frente para o mar. Eu acho que isso é fundamental para a nossa cidade também. E uma outra questão importante, final de semana saiu na Folha de São Paulo uma pesquisa do INSPER. O INSPER é um instituto de ensino e pesquisa lá de São Paulo, que tratou dessa questão da escolarização e a época de pandemia e o que isso pode trazer de prejuízo para um país que deixa sem dar educação nesse tempo, né? E aí eu quero elogiar Joinville, que Joinville não parou por poucos dias e imediatamente colocou a educação adiante aí, né? Não deixou as crianças, os jovens, enfim. E também, vereador D'Alonso, a volta da educação superior, isso faz com que Joinville continue à frente do seu tempo num país como o Brasil, que em muitas regiões estão aguardando para ver o que fazer pós-pandemia. Enquanto isso, Joinville, na educação, continua caminhando, né? Não presencial, e nós não podemos deixar as crianças sem a educação. Coloca aqui que a perda de 1 ano de educação pode chegar a uma perda de renda para essa criança, para esse jovem, para esse adulto no futuro, em consequência, para o município, estado e país, de até 25% na sua renda, cada ano perdido, né? Então, nós não podemos deixar de levar a educação para todas as crianças de Joinville. Então, mais uma vez, eu quero parabenizar aí a nossa Secretaria de Educação e toda a rede de Joinville que está preocupada com isso, de levar a educação e não deixar esses jovens, independente da rede, sem educação aqui na nossa cidade. Então, parabéns às redes de ensino que estão unidas nesse propósito
de não deixar criança, jovens e adultos também sem a continuidade dos estudos, né? Para não ter perda aí no ano letivo. E dizer que agora, quarta-feira, nós vamos estar discutindo sobre a educação superior, mas, mais uma vez, eu observo aqui que o ensino técnico, nós temos uma série de adultos fazendo ensino técnico e nós precisamos voltar com esse nível de ensino o mais rápido possível também, além dos outros níveis que nós vamos começar a discutir o retorno com todo o cuidado, é óbvio, né? Mas o técnico e o superior, eu penso que nós já podemos aí ter uma série de ações a serem desenvolvidas para que o ensino de qualidade possa estar acontecendo aqui na nossa cidade e a gente não perca um tempo tão importante. Cada dia de educação perdido, dificilmente a gente recupera ali na frente. Então, precisamos sim levar a educação de qualidade, uma educação mesmo não presencial, mas a educação aí para todas as crianças, que são mais de 70 mil, só na rede municipal de Joinville. Nós temos mais de 120 mil pessoas ligadas a uma escola de ensino fundamental, médio ou superior aqui em Joinville. Então, parabéns às redes de Joinville. Obrigado, vereador. Nossa cidade parar na educação. Obrigado. Obrigado, vereadora Ana. Obrigado, vereador Roque Matei. Agora o PL, por 6 minutos, vereador Ninfo. Obrigado, presidente. Meus cumprimentos a todos e a todas. Agilidade, coerência e coragem é o que mais faz falta dentro da nossa Casa Legislativa e, consequentemente, para a nossa Joinville. Na sessão de dia 12 de maio último, o presidente Cláudio Aragão despachou o requerimento número 36/2020, da minha autoria, juntamente com os corajosos vereadores Maurício Peixe, Odir Nunes, Iracema do Retalho e Rodrigo Facchini, o qual solicitava providências quanto à complementação das respostas dos pedidos de informação de números 04, 06, 08, 09, 13 de 17, todos de 2020, para que o Poder Executivo complementasse as respostas apresentadas, vistas que vieram incompletas e, até o momento, mais de um mês depois, continuam sem resposta. Vejam só, senhoras e senhores vereadores, os pedidos de informação em questão são de fevereiro deste ano. Estamos em junho e continuamos sem ter acesso às informações. Pergunto ao presidente Cláudio Aragão, chefe deste poder legislativo, e ao líder do governo, qual a dificuldade do executivo de responder de forma clara e completa quais são as dívidas da prefeitura sobre o Rio Matias e sobre os recursos do Fundeb. Essa resistência em trazer resposta para esse poder e a falta de transparência desse governo só confirmam as críticas que apresentamos aqui. Ou seja, não existe respeito e consideração com os joinvilenses. Na semana passada, os mesmos vereadores corajosos apresentaram um requerimento propondo a realização de sessão extraordinária na Câmara de Vereadores de Joinville, todas as quintas-feiras, com supressão do horário destinado aos partidos, enquanto prevalecerem as reuniões virtuais. Objetivam, com esta medida, fazer com que os trabalhos da Câmara pudessem ter uma dinâmica mais produtiva, uma vez que estamos há praticamente 3 meses nos reunindo na plataforma virtual Zoom, com pouco resultado efetivo, pois, além de iniciar com atraso mínimo de 15 minutos, os vereadores se estendem no tempo destinado aos partidos, sem falar do tempo destinado aos líderes, quando estes já poderiam ter se manifestado no tempo destinado ao seu partido. Mas, diante do envio do requerimento à Procuradoria da Casa, deveremos demorar mais algumas sessões para poder deliberar sobre uma agilidade. Seria cômico se não fosse tão revoltante. Não temos a agilidade necessária para deliberar sobre uma agilidade.
Diante do que foi exposto, senhor presidente, solicito que o senhor tome as providências cabíveis para que possamos dar agilidade que cabe à Câmara de Vereadores, seja quanto aos trabalhos da sessão, seja quanto ao respeito a este poder, especialmente quanto à complementação dos pedidos de informação, se necessário com medida judicial, conforme consta o parecer técnico emitido pela nossa Procuradoria, ou seja, Procuradoria desta Casa, para que não sejamos coniventes com a falta de cumprimento da lei por parte do Executivo Municipal, que reiteradamente desrespeita a nossa Casa de Leis. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Depois eu falo, final. Tempo ainda, vereador Maurício Peixer. Presidente, saúde o presidente e dos demais vereadores e vereadoras. Tem pouco tempo, mas só para complementar. Hoje, a presidente Sincerge falou na nossa reunião da Comissão de Legislação inúmeros e inúmeros casos de Covid-19 nos servidores públicos de postos de saúde. Deixou bem preocupado. Eu já sabia, porque já tinham uma ou outra entrado em contato comigo, como também entrou em contato conosco pessoas, por exemplo, agente comunitário de saúde, que fazem um trabalho fantástico, a gente sabe disso. Essas pessoas estão muito expostas, pois elas trabalham na rua, de casa em casa, e, nesse momento, trabalhando dentro dos postos de saúde. Elas não ganham salubridade. Então, se pudesse o prefeito municipal ou um deputado federal, né, o presidente, alguém que pudesse fazer aí a lei, para, nesses momentos, elas terem também uma gratificação especial por essa exposição toda que elas estão passando. E realmente nós temos preocupação com a saúde desses servidores públicos que estão muito expostos. Tanto assim que o número está aumentando aqui na cidade de Joinville. Quanto ao número de mortes, né, a nível federal, que o Brasil é o segundo, nós temos também que deixar claro que não é proporcional, nós iríamos ver a proporcionalidade. Número de habitantes por número de mortes. E aí o Brasil ocupa aí a 19ª colocação. E por último, né, quem pudesse verificar quantos eram as pessoas por média que morriam em Joinville ou em Santa Catarina antes da pandemia e que morre agora, né? Porque parece que houve um cuidado maior com a saúde, que o número de mortes no geral diminuiu. Eu estou fazendo ainda esse levantamento, né? Mas com certeza o número de mortes no total diminuiu em relação ao que era antes da pandemia. Mas mesmo assim nós temos que tomar todos os cuidados, é lógico, usar máscara, lavar bem as mãos e que, quando possível, ficar em casa. Obrigado, presidente. É isso aí. Agora o PSDB. PSDB, quem vai falar? Quem vai falar? Vereador Odir. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, quero saudar os meus amigos, meus irmãos, que é a minha segunda casa, os funcionários da Câmara de Vereadores de Joinville. Senhor presidente, quero reafirmar aquilo que eu venho dizendo, e hoje foi comentado bastante sobre a questão do Covid-19, e eu quero dizer aos senhores, Joinville não está preparada para enfrentar essa epidemia. Nós ainda vamos e estamos passando e vamos ter um aumento significativo da epidemia aqui no nosso município. Mas, senhor presidente, as minhas colocações de hoje, nós recebemos de inúmeras denúncias de funcionários da Companhia de Águas da CIA de Águas de Joinville.
e dizendo que o senhor Roberto Luiz Carneiro, ex-presidente da Companhia de Água de Joinville, se não me falha a memória, de 2013 a 2015, ele tem feito cobranças através de uma funcionária que, à época dele, era diretora da área de recursos humanos, para que os funcionários da companhia ajudem a pagar uma multa que ele recebeu do Tribunal de Contas, tem todo o número do processo, que o Tribunal de Contas glosou parte do custo de uma festa que foi dada aos funcionários e aos parentes. É bom, né? Dançar e beber vinho, champanhe e tudo mais com o dinheiro público. Então, eu vou ler aqui, e que os funcionários estão revoltados, porque há um assédio, há uma cobrança. E vou ler aqui. Denúncia anônima de que o senhor Roberto Luiz Carneiro, ex-presidente da Companhia Águas de Joinville e diretor financeiro do Hospital Dona Helena, isso eu não fui atrás para confirmar, porque não me interessa, o que me interessa é Águas de Joinville, tem feito cobrança através da funcionária concursada Adriana Lotte para o pagamento de uma multa pelo processo do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, 15/0054-3273, de aproximadamente R$32 mil. Funcionários relatam que a senhora Adriana tem feito as cobranças em horário de trabalho no grupo. Mensagens, senhora Adriana Lotte, enviada no grupo de funcionários da Companhia de Águas de Joinville no WhatsApp. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim, apesar desse momento conturbado que estamos passando. Infelizmente, meu contato é para informá-los que o Tribunal de Contas do Estado me notificou para o pagamento de uma despesa efetuada e não aceita por eles. Foi um jantar de encerramento de ano, o último ocorrido, pois, após isso, até onde sei, não foi mais feito pela Companhia de Águas de Joinville. Tentamos todas as defesas possíveis, sem sucesso. O processo, que já citei acima, o valor dele atualizado é de aproximadamente 32 mil. Conto com o auxílio de vocês, pois não tenho recursos para pagamento e a não ser por empréstimo. A conta para o depósito é na Caixa Econômica 1637-013-1272, dígito 4, que controlarei pessoalmente. Fico agradecido se puderem me ajudar e peço a Deus que ilumine nossos caminhos para que tudo isso que estejamos passando passe logo. Bom dia, meus queridos. Hoje eu começo o dia fazendo um apelo a vocês. Nesta semana, o nosso ex-presidente Roberto me procurou solicitando a nossa colaboração para a quitação de um valor referente à nossa última festa de confraternização de final de ano, que ele foi condenado a pagar. Foi uma linda festa, um jantar dançante com a participação de nossos cônjuges. No meu entendimento, é justo que a gente contribua, ao menos eu estou contribuindo. Vejo que este gesto nosso pode ser um sinal de retribuição ao Roberto pelo líder que ele foi e pelo legado que deixou. Numa conta rápida, se 320 pessoas contribuem com R$100, teremos R$32 mil,
que ele precisa. Segue abaixo a mensagem que ele enviou. Muito obrigado a todos. Senhores vereadores, segue Adriana Lotte. Bom dia, meus queridos. Hoje eu começo o dia fazendo um apelo a vocês. Nessa semana, o nosso presidente foi condenado. Roberto me procurou. Olá, pessoal, desculpe aqui se estou sendo chata, mas é o que a minha consciência manda. Até agora, somente 9 pessoas fizeram o depósito na conta do Roberto referente ao nosso último jantar de final do ano. Peço a vocês, a quem sentir esse toque no seu coração, que encaminhe a solicitação do Roberto aos seus contatos na Companhia de Águas de Joinville, que possamos levantar mais depósitos que ajudem a minimizar alguma parte da quantia que ele precisa. Muito obrigado. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, é muito fácil fazer festa com o dinheiro público. Será que a Companhia de Água não tinha lá o seu setor jurídico para orientar o presidente que essas despesas não podem ser pagas com recursos públicos? Senhores funcionários da companhia, quero parabenizar vossas excelências por terem trazido isto à tona. Quero dizer mais. Isto é uma vergonha. Ainda bem que nós temos esses órgãos de controles externos que passam a limpo aquilo que o gestor, talvez mal intencionado ou não, isso não nos interessa, é que queria fazer. Mais um minuto, senhor presidente. Que quer fazer festa com o dinheiro público. É muito fácil. Evidentemente que esses 32 mil reais, senhores vereadores, entraram no custo da tarifa. E sabe quem está pagando, ajudando a pagar a festa dos funcionários? O consumidor, porque isso vai para a tarifa. Isto é uma vergonha. E outra, funcionários não paguem, porque ele deveria saber que com dinheiro público não se pode fazer festa. Dinheiro público é para aplicar na busca da melhoria da qualidade de vida. Quando eu tomo um copo de água ou estou tomando banho, eu estou pagando uma parte da champanhe, vinho, da cerveja, que o diretor da companhia pagou aos funcionários. Isto é uma vergonha. Obrigado, senhor presidente. E agora, como líder, antes, porém, quero só responder ali a questão que foi colocada pela presidência da Câmara, perguntado, questão do pedido de informação, né? Vou verificar o prazo junto ao suporte legislativo, considerando que o prazo inicia na data do protocolo junto à prefeitura. Então, o pedido de informação, ele tem 30 dias úteis, se não me engano, e então, para que a prefeitura possa estar respondendo. Mas, mesmo assim, eu vou pedir o suporte, daí na data da manhã eu coloco aqui o prazo da prefeitura. Como líder, vereadora Ana Rita, deixa eu ver mais um pouquinho, espera aí ainda, não abre ainda. Vereador Fábio D'Alonso. Quem mais? Alguém mais? Como líder, vereador Roque. Alguém mais como líder? Não, mais ninguém. Vereadora Ana Rita, por 2 minutos. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, a quem nos assiste pelo YouTube e demais mídias.
Eu só quero fazer um comentário de que ontem foi o Dia Mundial do Doador de Sangue. E eu acho que é muito importante a gente bater palmas, cumprimentar esses nobres doadores, porque é graças a eles que muitas vidas são salvas, inclusive a minha, que já recebi sangue algumas vezes. Era só isso. Parabéns a vocês, doadores de sangue. Muito obrigada. Escreveu também o vereador Odir. Agora, na sequência, o vereador Fábio D'Alonso. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público presente, só para dividir com os senhores vereadores, acabei de receber de Brasília, do gabinete do deputado federal Darcy de Matos, vereador Adilson Girardi, Vossa Excelência que também esteve junto conosco nessa empreitada, o empenho 2020 NE 80-1001, relativo à proposta de plano de trabalho número 2986/2020, vinculado ao município de Joinville, foi emitido pelo órgão 53000, Ministério do Desenvolvimento Regional, o valor da proposta mencionada de R$ 1.201.750, que está vinculada à emenda individual número 395-30-003, de autoria do parlamentar Darcy de Matos. Essa emenda é fruto de um trabalho que eu, vereador Adilson, realizamos, a Rua do Suíço, que termina na Almirante Jaceguai, um trecho que passa embaixo daquele viaduto, que liga o bairro Costa e Silva ao bairro Vila Nova. É uma etapa apenas, mas quero aqui registrar com muita alegria, acabo de receber, nesse momento recebi, inclusive empenhada a proposta, agora vamos tratar com a Caixa Econômica Federal. Então, o próximo passo vai ser esse acompanhamento junto à Caixa Econômica Federal. Então, dividir com os senhores vereadores, agradecer ao deputado Darcy de Matos, que deu a sua palavra, cumpriu a sua palavra e está aí aportando, né? É um empenho, é um passo ainda, né? Faltam algumas etapas, obviamente, mas é um passo importante. Então, quero aqui novamente registrar e agradecer ao deputado federal Darcy de Matos por essa sua emenda individual, que vai contemplar o bairro Costa e Silva, bem como o bairro Vila Nova, aliás, vários moradores, porque quem conhece, vereadores como nós conhecemos esse itinerário, sabemos a quantidade de pessoas que transitam, principalmente nesse horário, 5h30, 7 horas, 19 horas, nesta localidade. Então, com muita alegria, faço esse registro. Era isso, senhor presidente. Vereador Roque Matei. Bom, senhor presidente, só a vereadora Ana Rita já mencionou aí, eu também só quero me solidarizar, vereadora Ana Rita, aos doadores de sangue, tá? Mas você foi muito bem aí, já parabenizou todos, eu acho que era essa a mensagem que eu queria colocar, né? Ontem foi questão dos doadores de sangue e nesses momentos que nós estamos passando de distanciamento, mesmo assim, nós temos essa solidariedade das pessoas que estão indo no banco de sangue, estão fazendo a sua doação. Parabéns a todos, né, que não largaram mão, não viraram as costas e estão aí ajudando, porque além do Covid-19, nós temos inúmeras enfermidades que nós precisamos do doador de sangue. Então, parabéns a todos que fazem essa doação e esse bem para a humanidade. Era isso que eu queria deixar como registro também. Muito obrigado. Obrigado. Agora o vereador Odir, como líder. Senhor presidente e senhores vereadores, o nosso país, como a gente vê pessoas aproveitadoras, pessoas que, vendo uma situação deplorável em que nós passamos, ficam se aproveitando.
Estou me referindo, senhores vereadores, à questão e essa situação e essas pessoas que se comportam desta maneira devem ser punidas na forma da lei. Tem saído na imprensa que alguns 1000 funcionários públicos se apossaram daquela ajuda, que era uma ajuda específica, e estou falando no Brasil inteiro, não estou dizendo aqui em Joinville, aqui eu não vi nenhum caso, mas em muitas prefeituras e estados, funcionários públicos têm se apoderado daquela ajuda emergencial. Evidentemente que esses funcionários que agiram desta forma, quer seja ele no Poder Legislativo, no Poder Judiciário e no Poder Executivo, devem ser demitidos a bem do serviço público. Obrigado, senhor presidente. Ok, vereador Jaime Evaristo, como líder. Senhor presidente, a questão é rápida também. Só informar vossas excelências, os vereadores da Comissão de Urbanismo, que amanhã nós temos convidados para participar, além da pauta normal, convidados para que a gente possa debater a questão das ciclovias, faixas lá no distrito de Piraberaba. Então, os convidados serão o Pedala Joinville, que esse pedido, também o CEPUD, que vai estar presente também para passar as modificações, como é que está essa situação das ciclovias. Então, amanhã às 15 horas. Obrigado, senhor presidente. Agora o vereador Richard, como líder. Aqui. Dominando ainda essa área da tecnologia aí. Presidente, eu quero aqui, tenho alguma dificuldade de concordar às vezes nas ideias aí com o vereador Odir, mas esse é o parlamento e aqui eu quero lhe dar razão. Eu estava essa semana, final de semana, fazendo um estudo sobre isso, e aí tem uns números aí que são bastante importantes. O senhor não citou os números, mas eu vou citar. São 1.911 servidores estaduais, 2.860 servidores de municípios. Talvez alguns municípios, considerando que nós temos aí 295 municípios, alguns talvez até se enquadrem, eu não sei se tem algum município que paga tão pouco, né? Mas na regra geral foram 4.700 servidores do Estado apontados pelo Tribunal de Contas da União. De fato, a Excelência tem razão, realmente se instaurar aí um incidente disciplinar e buscar a punição desses indivíduos, haja vista pandemia que passa o país, a busca de recursos, economicidade de um lado, déficit de receita espalhado por todo o país, e aí servidores que têm seus salários garantidos através dos impostos, das taxas, né? É esse país aí escravo, 60% do nosso PIB é oriundo da nossa capacidade de consumo, e ela está colapsada, portanto, cabe, né, obviamente, fazer um estudo, né, uma autoanálise da sua vida enquanto coletivo e, obviamente, aí aos gestores públicos, uma vez identificados, espero que as corregedorias passem a agir no rigor da lei, porque não é justo com a gente brasileira que está aí, do governo Dilma até o governo atual, foram 6 milhões de micros e pequenas empresas fechadas nesse país, né? O que é um absurdo, visto que são 70% dos empregos gerados nesse país é da pequena e da média empresa. Então, parabéns aí pela sua colocação, e esses são os dados. É importante que haja, quem sabe, até uma busca aí através da nossa legislatura, a identificação desses servidores aí para que haja uma punição devida a esses indivíduos, no mínimo com a devolução imediata desse recurso para isso que precisa. Obrigado, presidente. Acabou o tempo regimental dos partidos. Pauta regimental. Artigo 144 do Regimento Interno. Projeto de Lei Ordinária número 310/2017, de autoria do vereador Rodrigo Facchini, que cria o programa da Prata da Casa,
que estabelece obrigatoriedade de disponibilização, oportunidade para a representação dos grupos, bandas e cantores ou instrumentistas nos locais de aberturas e eventos musicais que contem com o financiamento público municipal com o parecer contrário da Comissão de Legislação. Projeto de Lei Ordinária 195/2019, de autoria do vereador Mauricinho Soares, que institui no âmbito do município de Joinville o programa Prevenção de Tratamento de úlceras crônicas pré-diabéticos, com pareceres contrários da Comissão de Legislação. Projeto de Lei Ordinária 42/2020, de autoria do vereador Fábio D'Alonso, que denomina Rua Eli Diniz da Silva, na Rua 1 do loteamento Jardim Flamboyant, do distrito de Piraberaba, com os pareceres favoráveis. Informo com base no artigo 128 do Regimento Interno que nenhum vereador ou vereadora poderá se ausentar-se do plenário, poderá se ausentar da sessão virtual, tendo em vista que iniciamos a ordem do dia. Em primeiro turno único de discussão e votação em regime ordinário, projeto de resolução 11/2020, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre as realizações de audiências públicas realizadas na sede do Poder Legislativo Municipal durante o período da pandemia do Covid-19 e altera o inciso 2 do artigo 4º da resolução número 69 e o inciso 3 do artigo 8, no ato da mesa número 59/2020. Solicito o primeiro secretário que faça a leitura do parecer favorável com o substitutivo na Comissão de Legislação. Vereador Jean Michelet. Senhor presidente, não me forneceram este parecer para a leitura. Está no seu WhatsApp aí. Nos ajude aí. O que o senhor acha aí? Vamos tentar aqui, mas... Após o roteiro. Vamos ver se conseguimos ajeitar. Senão eu leio daqui, né? Ufa. Ok. Ok. Está em mãos. Obrigado. Passo, então, a leitura do parecer número 100/2020, na Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Trata-se do projeto de resolução de número 11/2020, de autoria da mesa diretora, que objetiva regulamentar as audiências públicas no Poder Legislativo Municipal durante a pandemia, em razão do Covid-19, além de alterar a resolução de número 69 e ato da mesa número 59, ambos de 2020. Em síntese, intencionam os proponentes que a participação em audiências públicas, devidamente previstas no artigo 26, inciso 9, e artigo 33, inciso 4 do Regimento Interno, seja por via online, especificamente com a abertura de consulta pública no site da CVJ por um período de 15 dias que antecederem a audiência e participação dos convidados em tempo real, conforme modelo adotado nas sessões ordinárias virtuais. Tudo isso para garantir o andamento das atividades da Casa sem prejuízo ao cumprimento dos deveres e direitos de cada munícipe. Já a proposta de alteração do inciso 2º do artigo 4º da resolução de número 69/2020 é justamente porque, desde a sua publicação, as audiências públicas fazem parte do rol de atividades suspensas da CVJ, ou fora dela. No mesmo sentido, é a alteração do inciso 3º do artigo 8º do ato da mesa de número 59/2020. Do exame. Ao que parece, não existe óbice a esta Casa Legislativa para que edite leis sobre o assunto em destaque, qual seja direito constitucional e administrativo, regimento interno, procedimentos em matéria de audiências públicas. Denota-se a possibilidade para dispor sobre o assunto não é de exclusividade de outras entidades da Federação,
Pelo contrário, a matéria encontra-se sob a exclusiva gerência do município, eis que decorre da autonomia político-administrativa que a Constituição Federal lhe outorgou. Análise dos aspectos formais da proposição. De acordo com o regimento interno, há dois tipos legislativos, ou dois instrumentos legislativos, para dispor sobre questões de exclusiva competência da Câmara de Vereadores que não estão sujeitas ao veto e à sanção do prefeito, os projetos de resolução e de decreto legislativo. Para distinguir cada uma destas proposições, o regimento interno estabeleceu que os projetos de decreto legislativo se destinam a regular matérias de competência exclusiva da Câmara de Vereadores, sem sanção do prefeito e que tenham efeitos externos. Por isso, ou por sua vez, os projetos de resolução se referem a assunto de economia interna, que também não se sujeita à sanção ou veto. Ademais, também estabeleceu um rol exemplificativo para a aplicação de cada uma destas hipóteses. Decreto legislativo, concessão de licenças ao prefeito nos casos previstos em lei, consentimento para prefeito ausentar-se do município por prazo superior a 15 dias, aprovação ou rejeição das contas do município, perda do mandato de vereador ou outorga de títulos e honrarias a pessoas que reconhecidamente tenham prestado relevantes serviços à comunidade. Já as resoluções servem para criação, estruturação e atribuição dos órgãos da Câmara de Vereadores, criação, extinção ou transformação de cargos ou funções de seus serviços, alteração do regimento interno, constituição de comissões temporárias ou concessão de licença a vereador nos casos previstos em lei. Da conjugação destes elementos, quais sejam efeitos externos dos decretos legislativos e economia interna das resoluções, ou o rol exemplificativo elencado em cada uma das hipóteses, chega-se à conclusão que a distinção destes institutos se refere à possibilidade de os efeitos legislativos transbordarem ou não para além do espectro de gerência exclusiva da Câmara de Vereadores. Nos decretos legislativos, observa-se que a edição de ato concorrem fatos aferíveis no plano em concreto de origem externa à Câmara de Vereadores, podendo a iniciativa parlamentar ser instada por forças extraparlamentares. Por exemplo, em perda de mandato de vereador, autorização para o prefeito se ausentar do município e rejeição de contas do município. As resoluções, por sua vez, dizem respeito a assuntos legados à iniciativa exclusiva da Câmara de Vereadores e traduzem as escolhas político-administrativas do Parlamento no exercício da função atípica de administrar. No caso em análise, verifica-se que, além da linha de raciocínio estabelecida acima, projeto de resolução para disciplinar assuntos ligados à iniciativa exclusiva da Câmara de Vereadores, a matéria deve ser veiculada por meio de projeto de resolução, eis que tangencia aspecto afeto ao processo legislativo, porquanto inaugura procedimentos para a realização de audiências públicas durante o período de emergência de saúde pública relacionada à pandemia de Covid-19. Assim, entende-se adequado o veículo legislativo eleito. A iniciativa legislativa diz respeito à faculdade que a Constituição Federal, e no caso a Lei Orgânica do município, atribuiu a alguém ou a algum órgão para a apresentação de projetos de lei ao Legislativo. O poder legislativo dos três poderes constitucionais é a instituição a quem a Carta Magna atribuiu a função típica e genuína de legislar, isto é, de apresentar e discutir projetos de leis. Assim, excetuadas as situações expressas e taxativamente definidas, o Parlamento está autorizado a apresentar todo e qualquer projeto para dar curso ao respectivo processo legislativo. Na hipótese, o próprio Poder Legislativo é quem detém a prerrogativa de iniciar o processo legislativo para deliberação de projetos de resolução. Ademais,
à vista das considerações suscitadas acima, no tocante às formalidades, é de se ver que não só a origem está adequada, mas a autoridade proponente é legítima. O projeto de resolução também busca regulamentar a realização de audiências públicas virtuais, quando necessárias aos debates legislativos e enquanto perdurar o estado de emergência internacional causado pelo novo coronavírus. Antes de se adentrar no cerne da questão, fazem-se oportunos breves apontamentos sobre o cenário excepcional vivenciado na atualidade e sobre os fundamentos de realização de audiências públicas. Como é serviço, após a Declaração de Emergência de Saúde Pública Internacional, levada a efeito pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, a Portaria 188 do Ministério da Saúde, em 13 de fevereiro de 2020, declarou também emergência de saúde pública de importância nacional. E, a partir das primeiras normatizações acima mencionadas, outras tantas ações de enfrentamento ao novo coronavírus têm sido estabelecidas por todos os âmbitos de governo. Nesse mesmo contexto, em 13 de março do corrente ano, seguindo as orientações da OMS, o Ministério da Saúde divulgou recomendações acerca de medidas de prevenção a ser adotadas pelos governos municipais e estaduais, estabelecendo a necessidade de evitar aglomerações. No âmbito específico da Câmara de Vereadores de Joinville, foram publicados atos e resoluções sucessivos, no intuito de se alinhar às medidas tomadas nacional e internacionalmente no combate à mencionada pandemia. Diga-se que a atualmente em vigor, resolução número 69, de 16 de março de 2020, com fundamento nas diretrizes de preservação da vida e da saúde, e visando evitar aglomerações, suspendeu determinadas atividades e eventos no âmbito do Legislativo Municipal, como, por exemplo, eventos e reuniões presenciais. Não obstante, a necessária continuidade dos trabalhos legislativos durante a constância da epidemia suscita adaptações e alterações normativas, com o fito de adequação ao momento excepcional atualmente experimentado. Nesta linha, foram implementadas as resoluções de número 71, de 2 de abril de 2020, e 74, de 15 de abril de 2020, que permitem a realização de reuniões virtuais pelo plenário e pelas comissões desta Casa Legislativa. Da mesma forma, faz-se necessária uma reflexão a respeito da adequação do formato presencial para o virtual durante este período, visando manter a concretização das audiências públicas para proposições em que haja tal necessidade e, ao mesmo tempo, haja prazo previsto para deliberação. É sempre oportuno consignar que o intento da realização de audiências públicas é o atendimento ao princípio da transparência, conhecimento prévio do texto que será objeto de debate, e da efetiva participação popular, por meio da outorga de ciência prévia à população, do formato, horário e demais detalhes em que serão realizadas, além dos canais de participação, forma de envio de mensagens, recebimento de respostas, dentre outros. No atual quadro pandêmico, a opção dos debates presenciais restam totalmente inexequíveis, o que não pode inviabilizar, todavia, a votação de projetos de lei que possuem prazo de votação e, ao mesmo tempo, exigem, de forma expressa ou não, a participação popular. Nessas hipóteses, é possível e recomendável a adoção de sistema virtual para a realização das audiências públicas obrigatórias, desde que este seja apto à efetiva garantia da participação popular, com a incidência das mesmas regras aplicáveis às audiências presenciais, inclusive encaminhamento prévio de convites, adaptando-as aos sistemas virtuais que serão utilizados.
Para que tal ocorra, a oportunidade de participação da sociedade civil durante as audiências públicas deve ser efetiva, por meio de prévios comunicados sobre a sua realização, bem como de efetiva oitiva das manifestações populares no curso da audiência, inclusive com eventuais ponderações favoráveis ou desfavoráveis a respeito dos pontos apresentados. Cabe ainda destacar que, mesmo antes da emergência em saúde pública atualmente enfrentada pelos poderes executivo, legislativo e judiciário, esses já contavam com autorização legal para praticar atos de forma virtual, tais como: letra A, o pregão eletrônico; letra B, o plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, inaugurado em 2007 para verificação de repercussão geral de temáticas submetidas àquela corte e a realização de audiências virtuais. Letra C, a previsão constante no artigo 236, parágrafo 3º do Código do Processo Civil, que admite a prática de atos processuais por videoconferência. Letra D, o plenário virtual da Câmara Municipal de São Paulo, em funcionamento desde o dia 21/5/2019. Ademais, após o início da pandemia, outros tantos poderes e órgãos também passaram a prever tais possibilidades, como a Câmara Municipal de Florianópolis, a Câmara de Bragança Paulista, a Assembleia Legislativa do Piauí, a Câmara Municipal de São Paulo e também a Câmara Municipal de Campinas, além da própria Câmara dos Deputados, que permite que os usuários participem de audiências públicas de suas comissões pela internet, sem necessidade de se deslocarem a Brasília, aumentando o acesso dos cidadãos ao debate legislativo. Diante deste cenário, sugere-se a aprovação da intenção legislativa, contudo, com as seguintes sugestões: alteração redacional do caput do artigo 1º, parágrafos 1º e 3º do projeto de resolução. Alteração redacional dos parágrafos 2º e 5º do artigo 1º da proposição, para deixar assentada a possibilidade de representantes de segmentos, setores e ou categorias participarem das audiências públicas por plataformas virtuais de transmissão de som e imagem. Supressão do parágrafo 4º do artigo 1º da proposição e renumeração dos subsequentes, considerando-se a independência entre os poderes, o princípio da isonomia e a ausência de justificativa válida para o descrime. Sugestão ou supressão, do artigo 3º da proposição, pois a alteração do ato da mesa deve ser feita por instrumento normativo simétrico. Diga-se, neste tocante, que a resolução, por se tratar de instrumento normativo hierarquicamente superior ao ato da mesa, prevalece as disposições constantes no ato que se pretendia alterar. É dizer, se há conforme entre norma de suporte com a norma regulamentar, toda evidência prevalece a primeira em detrimento da segunda. De toda sorte, é possível a alteração do ato da mesa pela via adequada a qualquer instante. Conclusão. Tecidas todas essas considerações, recomenda-se a aprovação do projeto de resolução número 11/2020 pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, condicionada, no entanto, à adoção de emendas modificativas e supressivas que seguem ao final deste parecer. Reforça-se, ademais, a recomendação de que as audiências públicas virtuais garantam, em concreto, a efetiva participação da sociedade civil e observem os princípios da transparência e da publicidade. Recomenda-se ainda que a utilização deste formato de audiência seja direcionada a proposições que sejam, expressa ou implicitamente, a participação popular e que possuam um prazo de deliberação abrangido pela ocorrência da pandemia. Substitutivo global ao projeto de resolução número 11/2020. Dispõe sobre a realização de audiências públicas pelo Poder Legislativo Municipal durante o período da pandemia do Covid-19 e altera o inciso 2º do artigo 4º da Resolução 69,
de 16 de março de 2020. Artigo 1º. Durante o período da pandemia ocasionada pelo Covid-19, as audiências públicas realizadas pelo Poder Legislativo Municipal serão transmitidas por meio eletrônico e pela TV Câmara, sendo vedada a participação do público de forma presencial. Parágrafo 1º. Somente poderão ocupar o plenário da Câmara de Vereadores os responsáveis pelas audiências públicas e os servidores previamente autorizados para o seu bom andamento. Parágrafo 2º. A participação nas audiências públicas realizadas pelo Poder Legislativo será possibilitada pelos seguintes instrumentos. Inciso 1º. Chat do canal do YouTube. Inciso 2º. Consulta pública disponibilizada com antecedência no site da Câmara de Vereadores de Joinville. Inciso 3º. Participação eletrônica de representantes de segmentos, setores e categorias populares pela plataforma virtual de videoconferências elegida pela Câmara de Vereadores, mediante inscrição prévia na consulta pública disponibilizada e observado o limite total de 100 participantes por audiência. Parágrafo 3º. A consulta pública que se trata ou de que trata o parágrafo anterior ficará disponível no site da Câmara de Vereadores nos 15 dias que antecedem a realização da audiência pública. Parágrafo 4º. Os presidentes das comissões permanentes, seus membros, os convidados e representantes de setores ou categorias inscritos em formulário de consulta pública receberão o link para entrar na sala virtual, conforme o modelo adotado nas sessões ordinárias virtuais. Parágrafo 5º. A equipe de radiodifusão e a diretoria de tecnologia da informação ficarão responsáveis pelo apoio técnico para as transmissões das audiências e a disponibilização da consulta pública no site da Câmara de Vereadores de Joinville. Artigo 2º. Fica alterado o inciso 2º do artigo 4º da Resolução número 69, de 16 de março de 2020, a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º. Inciso 2º. Seminários, congressos, fóruns e outros programas e eventos patrocinados pela Câmara de Vereadores, bem como a participação de servidores representando a CVJ em quaisquer eventos. Artigo 3º. A resolução entra em vigor na data da sua publicação. Assim, se manifesta o relator, vereador Richard Harrison, e com ele concordam os demais membros da Comissão de Legislação. Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, está lido o parecer. Ok, vereador James. Quase cansou, né? Em discussão, substitutivo na Comissão de Legislação? Não havendo em votação, os vereadores que foram favoráveis, façam sinal positivo. Ok, está aprovado por unanimidade o parecer. Em discussão, o substitutivo. Não havendo em votação, os vereadores que foram favoráveis, fazem um sinal positivo. Está aprovado. Segue para a promulgação da presidência, conforme dispõe o artigo 26 do Regimento Interno. Em primeiro turno de discussão e votação em regime ordinário, projeto de lei ordinária 97/2019, de autoria do vereador Mauricinho Soares, do MDB, que institui a carteira de identificação do portador de doença grave. Oi? Dispensar? É contrário? Encaminhamento regimental ao vereador Maurício Peixa. Senhor presidente, vem requerer a dispensa da leitura dos pareceres deste projeto, porque já é de conhecimento de todos os vereadores. Obrigado. Requerimento do vereador Maurício Peixe em discussão. Não havendo em votação, os vereadores concordam, façam sinal positivo. Está aprovado por unanimidade. Em discussão, o parecer contrário. Não havendo... O vereador Odir quer falar?
Não? Fica olhando aqui. Em discussão, parecer contrário. Não havendo em votação parecer. Quem for favorável faz o sinal positivo. Contrário, sinal negativo. Está aprovado por unanimidade. Aprovado o parecer contrário, em conformidade com o parágrafo 4º do artigo 58 do Regimento Interno. O projeto será arquivado. Em primeiro turno de discussão e votação em regime ordinário, projeto de lei complementar 31/2019, de autoria da vereadora Iracema do Retalho, do PSB, que institui a aplicação de instrumento de triagem dos autismo para a criança atendida em unidade básica de saúde no município de Joinville, da outras providências. Também o parecer é contrário. A questão regimental, vereador Jaime Evaristo. Vamos fazendo aqui um ping-pong. Senhor presidente, eu requero aí regimental no sentido de dispensa dos pareceres, como já foi amplamente discutido nas comissões, e também de conhecimento de vossas excelências. O requerimento do vereador Jaime é a dispensa da leitura dos pareceres. Em discussão, os vereadores que concordam, façam sinal positivo. Está aprovado o requerimento do vereador Jaime. Em discussão, parecer contrário. Não havendo em votação parecer, quem for favorável, faça o sinal positivo ou negativo. Está aprovado o parecer com voto contrário do vereador Ninfo. Aprovado o parecer contrário, com o voto contrário do vereador Ninfo, em conformidade com o parágrafo 4º do artigo 58 do Regimento Interno, o projeto será arquivado. Requerimento 63/2020. Já vamos espelhar o requerimento. Requerimento 63/2020. O vereador abaixo-assinado, em conformidade com o artigo 219 do Regimento Interno, vem requerer a Vossa Excelência a aprovação no plenário, prioridade para a deliberação da moção número 40/2020, 62/2020, 63/2020, 162/2020, 170/2020. Gabinete do Parlamentar, vereador Jordão. Em discussão, o requerimento do vereador Jordão. Não havendo em votação, os vereadores que concordam, façam sinal positivo. Está aprovado com o voto do vereador Jordão. Uma por uma, né? Porque ele não pediu votação em bloco, né? Pode ser. Vereador Jordão, nós vamos fazer a leitura de todos, de todas, certo? E daí o senhor, se quiser discutir, pode ser, ou o senhor quer que vota uma por uma? Vereador Jordão. Pode falar. A Vossa Excelência, senhor presidente, o senhor vê o que é o melhor andamento da casa para poder dar agilidade no nosso trabalho? Está com o senhor. Obrigado, vereador. Nós vamos fazer a leitura de todos, né? E daí os vereadores que queiram discutir, né? A gente vai dar ampla aqui oportunidade para discussão. Moção 40/2020. A Câmara de Vereadores, aprovando a moção do vereador Natanael Jordão, do PSDB, parabeniza o Centro Educacional Infantil CI, meu amiguinho, pelos 30 anos da história, serem completados 3 meses de março, reconhecendo a importância do vosso trabalho para a comunidade de Joinville, especialmente o bairro Paranaguamirim. Moção... Moção 44. Só um minutinho.
62, a Câmara de Vereadores de Joinville aprovando a moção do vereador Natanael Jordão, do PSDB, apela ao diretor-presidente do Sicob, senhor João Arno, que estude a possibilidade de implantar uma unidade de agência no bairro Jardim Iririú, na região leste de Joinville, considerando o bairro representa um grande polo econômico na região, na localidade consideravelmente ativa. Gabinete do Parlamentar, vereador Jordão. Próxima moção. Qual que é, Dani? 63. Moção 162. A Câmara de Vereadores aprovando a moção do vereador Natanael Jordão, aqui ainda estava do PSC, parabeniza o senhor Eliseu José Ferreira, proprietário da Eliseu Automecânica, pelos seus 30 anos. Serviço prestado com muito respeito, profissionalismo atendendo a região de Joinville. Gabinete do Parlamentar, vereador Natanael Jordão. Moção 170. Vamos à emenda. Aprovando a moção do vereador Natanael Jordão, do PSC, no caso agora é PSC, tá certo? Eu que fiz confusão. Apela ao chefe do Executivo Municipal, o prefeito Udo Deller, secretário da SAMA, Caio Pires do Amaral, secretário de Infraestrutura Urbana, Romualdo de França Júnior, gerente de parques e praças, senhor Jackson, demais órgãos competentes que realize um estudo técnico no intuito de promover a manutenção e realização da Praça Melhor Idade, localizada na Rua José Reiser Filho, no bairro Paranaguamirim, na região sudeste. Gabinete do Parlamentar, vereador Natanael Jordão. Em discussão as moções do vereador Jordão. Não havendo, em votação, os vereadores concordam, faça sinal positivo. Está aprovado. Alguém queira fazer alguma questão regimental? Vereador Odil Nunes. 1 minuto. Pode falar, vereador. Pode falar, vereador Odil. Agora sim. Agora sim. Senhor presidente, senhores vereadores, eu estava vendo a agenda de amanhã na Comissão de Urbanismo, vereador Jaime, e vi que lá vamos estar discutindo com o Pedala Joinville a questão das ciclovias aqui em Piraberaba. No entanto, não vi nenhuma liderança de Piraberaba convidado para discutir esta situação. Entendo que, se isso acontecer, é um desrespeito àquelas lideranças que estiveram naquela nossa audiência pública. Portanto, eu requeiro, seu presidente da Comissão de Urbanismo, que ao menos se coloque na plataforma o presidente do Conselho. Obrigado, senhor presidente. Ok. Algum encaminhamento regimental? Vereador Jaime, o senhor quer falar? Senhor presidente, senhor presidente, na última reunião, quando nós tratamos desse assunto, a gente comentou das lideranças.
Uma das grandes lideranças é o vereador Odir, que é um líder, acompanhou, esteve na reunião lá de Piraberaba, naquela audiência pública. Outra liderança é o vereador Fábio D'Alonso, que também esteve lá na reunião, né? Podemos agora pedir ao secretário para que convide o presidente do Conselho. É importante sim, vereador, né? Como foi um pedido também do Pedala Joinville, e quem vai estar ali também tratando desse assunto é o executivo, que é o CEPUD, que vai estar ali também dando as informações devidas. Mas convidamos também, vamos passar amanhã já solicitar ao secretário da Comissão do Urbanismo que passe o link ou convite também ao presidente, do Conselho. Ok, vereador Odir? Ok, está feito o requerimento aceito, tudo encaminhado, encerramento da sessão. Agradecendo a Deus, as senhoras e senhores vereadores, servidores desse Poder Legislativo, profissionais de comunicação social e ao público que nos acompanha pela internet, declaro encerrada a presente sessão ordinária e convoco as senhoras vereadoras e senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada em 16 de junho de 2020, terça-feira, 17 horas, no plantão virtual Zoom. Uma boa noite a todos.